Olá, meus amigos pesquisadores! A civilização maia, por anos, tem intrigado profissionais da área da antropologia, história e arqueologia. A pergunta é: como uma história, contada ou lida em um livro, se torna um fato histórico irrefutável? Grandes dúvidas sobre estas civilizações antigas são sua datação, início e história. Poderia os maias ser de uma época muito mais antiga? Por exemplo, do período Younger Dryas. Todo mundo sabe que os maias eram uma civilização aterrorizante, impregnada de calendários de longo alcance, esportes, pirâmides e sacrifícios humanos. Eles herdaram muitas dessas características de uma cultura chamada Olmeca, frequentemente chamada de cultura mãe da Mesoamérica, porque deram origem ao que se tornou os maias, os astecas e os toltecas. Os maias floresceram entre 300 e 900 depois de Cristo e foram seguidos pelos astecas, que estavam no poder quando os espanhóis chegaram, como vimos no vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Mas esta é a história tradicional. Mas será mesmo que ela é uma história factual? A arquitetura maia é, de fato, espetacular. Os turistas ficam maravilhados ao ver as escadas longas e íngremes e a extravagância monumental de ruínas como Tikal e Ceibal. Pesquisadores usaram vários tipos de métodos para datar a idade dos maias. Uma delas é a datação por carbono, e outros métodos foram usados para datar essas estruturas. A história tradicional foi gravada em pedra, e mesmo agora, se procurarmos estes magníficos templos em qualquer texto padrão ou site da internet, encontraremos declarações oficiais listando a data de construção e ocupação, propósito, descrição geral e data de extinção. Parece tão oficial que é difícil argumentar se tudo é verdade ou não. Mas neste vídeo, iremos nos aprofundar e analisar tudo o que temos a respeito da civilização dos maias. Essa antiga civilização que nos fascina até hoje pelo seu grande avanço, tanto na área da construção, engenharia e até mesmo na astronomia, pois eles eram excelentes astrônomos e fizeram grandes calendários e nos surpreendem até hoje com grandes conquistas que eles tiveram. Então, se você quer se aprofundar neste tema, venha junto comigo, pois hoje nós entraremos no universo maia e mais uma vez contaremos aqui uma incrível história. Quando vamos mais a fundo na pesquisa dos maias, encontramos o professor Takeshi Inomata, professor de antropologia da Universidade do Arizona. O professor Takeshi Inomata teve problemas com a história tradicional, pois pirâmides tão complexas e sofisticadas como essas não surgem simplesmente. Uma civilização não acorda numa bela manhã e diz: "Vamos construir uma pirâmide." Então, o professor Inomata decidiu ir mais fundo. Ele começou a escavar sobre os restos visíveis de Ceibal para ver se havia evidências de construções anteriores. O que ele descobriu foi que os seus antecessores, aqueles que escreveram os manuais e compuseram a história tradicional, tinham tirado as suas conclusões demasiado rapidamente. Havia uma história mais complexa a ser descoberta. Inomata decidiu ignorar o que foi lhe ensinado e presumiu que o que se vê na superfície é simplesmente uma construção posterior, construída sobre as ruínas de um local ritual muito anterior. Inomata encontrou sinais de um complexo anterior que datava de pelo menos 1000 a.C., mas esse trabalho também era complexo demais para ter surgido da noite para o dia. Havia indícios de que uma civilização maior, muito mais sofisticada do que se pensava anteriormente, também precedeu
à anterior. A civilização, que chamamos de Maia Clássica, deu agora lugar à civilização Maia Pré-Clássica, uma época complexa que apresenta evidências de agricultura em grande escala, arquitetura complexa e vida cotidiana complicada e ritualizada. Eles tinham uma dieta bem complexa, contendo peru, milho, batata doce, tomate, feijão e abóbora. Eles foram os primeiros a cultivar todos esses produtos. Também havia barras de chocolate contendo amendoim, ambas provenientes da cultura maia, assim como pimenta, baunilha, sementes de girassol e mamão. Também foi descoberto que a camisa de algodão é uma invenção maia. Também havia uma complexidade na ciência maia. Os maias praticavam astronomia e matemática avançada. Eles foram uma das 5 civilizações do mundo a desenvolver uma linguagem escrita independente, por conta própria, e suas habilidades de calendários não foram superados por nenhuma outra civilização do seu tempo. E a pergunta é: como nômades construíram obras-primas megalíticas encontradas no período pré-clássico maia? Isso exige mais do que uma aldeia. É necessário uma civilização próspera, organizada e altamente técnica. Tal civilização não surge do nada. Demora muito para crescer. Mais uma vez, as datas tiveram que ser adiadas. E mais uma vez, surgem grandes segredos perdidos. Embora os arqueólogos prefiram limitar-se às informações que podem desenterrar, medir, datar e fotografar, esta nova evidência reforma a necessidade de ouvir as próprias pessoas, o que diz a sua tradição oral sobre a fundação do Império Maia. Infelizmente, embora os maias tivessem desenvolvido uma linguagem escrita elaborada, a maioria dos seus textos foram destruídos pelos primeiros espanhóis, que os consideravam obras do diabo. Felizmente, alguns deles sobreviveram, contrabandeados por padres católicos que mantiveram um sentido de importância histórica. Quando analisamos textos a respeito dos maias, um dos textos é chamado de Códice Dresden, assim chamado porque foi encontrado em Dresden, Alemanha. Este códice de valor inestimável, o texto mais antigo sobrevivente das Américas, reside agora na Biblioteca Estadual da Saxônia. O texto mede 3,5 metros quando desdobrado. Ele contém referências ao texto original no qual se baseia, que era ainda 300 a 400 séculos mais antigo. Quando este texto finalmente foi traduzido, descobriu-se que relacionava a história local em um conjunto complexo de tabelas astronômicas. E 3 outros textos desse tipo são conhecidos hoje, 2 deles com os nomes das cidades onde foram redescobertos. Eles são chamados de Códice de Madrid e Códice de Paris. O quarto é chamado de Grolier Codex e reside na cidade de Nova York. Mas o texto mais conhecido sobre estas histórias é o Popol Vuh. Houve muitos outros textos, mas foram destruídos pelo zelo da Inquisição Espanhola em erradicar qualquer religião que fosse considerada herética. Mas alguns deles foram traduzidos antes que pudessem ser queimados. E um deles é o Quiché Maia Popol Vuh. Embora sem data, parece ter sido copiado na sua forma final entre 1554 e 1558 d.C., semelhante a muitos textos religiosos. O seu tema é muito mais antigo. O Popol Vuh até ecoa algumas palavras familiares do livro de Gênesis, quando descreve a criação do mundo. E vamos ler aqui um resumo de uma tradução de Allen J. Christensen. Vejamos. Este é o início do povo antigo deste lugar, chamado Quiché. Aqui escreveremos. Começaremos contando as antigas histórias do início, da origem de tudo o que se fez na cidadela de Quiché, entre o povo da nação Quiché. Primeiro foi criada
a terra, as montanhas e os vales. Os cursos de águas foram divididos, seus braços correndo entre as montanhas. Pois assim foi a criação da terra, criada então pelo coração do céu e pelo coração da terra, como são chamados. Eles foram os primeiros a conceber isso. O céu estava separado. A terra também foi separada dentro das águas. Assim foi concebida a conclusão bem-sucedida do trabalho, quando pensaram e quando ponderaram. Foram então concebidos os animais das montanhas, os guardiões das florestas e todos os que povoam as montanhas, o veado e os pássaros, o puma e a onça, a serpente e a cascavel, a víbora e o guardião dos arbustos. Aquela que deu à luz a filhos e aquele que gerou filhos perguntou então: será que será meramente solitário, meramente silencioso sobre as árvores e os arbustos? É bom que haja guardiões para eles, disseram. Assim eles consideraram e falaram juntos, e, imediatamente, foram criados os cervos e os pássaros. Feito isso, eles forneceram lares para os cervos e os pássaros. De muitas maneiras, essas palavras lembram os primeiros capítulos do Gênesis. Na verdade, os primeiros sacerdotes espanhóis, ao ouvirem estas palavras, escreveram sobre Deus, revelando as suas verdades até os pagãos. Adão, Eva, na versão maia, têm nomes diferentes, mas as histórias deles são semelhantes. Vejamos o que o Popol Vuh diz a respeito dos primeiros seres humanos criados na sua tradição. Estes são os nomes das primeiras pessoas que foram enquadradas e moldadas. A primeira pessoa foi Balam Quitze, a segunda foi Balam Acabe, a terceira Marrucutá e a quarta Iquibalam. Estes, então, foram os nomes das nossas primeiras mães e pais. Ao contrário de Adão e Eva, no entanto, estas primeiras pessoas parecem ter sido dotadas de poderes sobre-humanos. Vejamos. Sua estrutura e forma foram meramente provocadas pelo poder milagroso e pela essência espiritual do construtor e do moldador. Daquela que deu à luz filhos e daquele que gerou filhos, da serpente soberana e Quetzal. Eles foram capazes de falar e conversar. Eles eram capazes de olhar e ouvir. Perfeita era a sua visão. E perfeito era o seu conhecimento de tudo sobre o céu. Se eles olhassem ao redor, olhando atentamente, eles veriam tudo o que estava no céu e o que estava na terra. Instantaneamente eles foram capazes de contemplar tudo. Eles não precisavam caminhar para ver tudo o que existia sobre o céu. Eles simplesmente viram de onde quer que eles estivessem. Assim, seu conhecimento tornou-se completo. A visão deles ia além das árvores e das rochas, além dos lagos e dos mares, além das montanhas e dos vales. Hoje, em nossa era atual, qualquer pessoa que assiste televisão ou vê um vídeo no YouTube pode se identificar com a capacidade de ser instantaneamente capaz de ver tudo, pois as redes sociais nos dão essa ferramenta de ver tudo o que quisermos, mas a antiga criação maia tinha essa capacidade natural. O que o texto diz é que eles foram criados com esse tipo de aparato tecnológico, uma visão remota que não tinha limites. Eles não precisavam caminhar para ver tudo o que existia abaixo do céu, mas tal como os seus homólogos bíblicos, estas primeiras pessoas tinham ambições de ser como Deus, e assim como Adão e Eva, eles tiveram problemas por causa disso quando disseram: aprendemos tudo, desde o grande ao pequeno. No Popol Vuh, assim como na Bíblia,
Os deuses não gostam quando os humanos tentam imitá-los demais. Os poderes dos primeiros povos provocaram a sua queda, como vemos no texto a seguir. Assim, seu conhecimento foi retomado por aquela que deu à luz filhos e aquele que gerou filhos. O que agora pode ser feito com eles para que a sua visão alcance apenas as proximidades, para que apenas um pouco da sua face da terra possa ser vista por eles. Pois não é bom o que eles dizem. É um erro que eles tenham se tornado como deuses. Assim, seus olhos ficaram cegos. Eles, agora, podiam ver apenas as proximidades. As coisas eram claras para eles apenas onde estavam. Assim, seu conhecimento foi perdido. Isso simplesmente é incrível. Quem eram esses antigos mesoamericanos que de repente pareciam ter surgido magicamente? De onde eles vieram? Uma civilização como esta precisou de muito tempo para se desenvolver por si só. A pergunta é: será que alguém os ajudou? Mas o que mais podemos observar na história dos maias, que está intrinsecamente ligado às histórias de outras mitologias em vários lugares do planeta? Os maias, como muitas civilizações ao redor do mundo, lembraram-se de histórias de dilúvio semelhantes às encontradas no livro de Gênesis. Pode-se dizer que as histórias de um dilúvio universal são a cola que une as mitologias de todas as culturas conhecidas hoje. As americanas não são diferentes. Histórias de enchentes foram contadas por povos indígenas, do Maine à Califórnia. Muitos épicos do dilúvio coincidem com o fim tumultuado da Idade do Gelo, do Younger Dryas, cerca de 11.600 anos atrás. E se as histórias maias se referem a este dilúvio, a sua cultura é de fato antiga. E se a sua civilização começou, como parece ser o caso, em lugares tão distantes como Göbekli Tepe, Mesopotâmia e Egito, quando os sobreviventes deste cataclismo se dirigiram para a Mesoamérica, aí para dar início à civilização de mais um povo com características nômada, os Maia, de repente, se tornariam mais um em uma longa linhagem de povos antigos que se beneficiariam da sabedoria transmitida por aqueles sobreviventes. Agora, os maias, olhando por este aspecto, seriam também membros do que foi chamado de tradição da Atlântica, aquela que vemos também em textos semelhantes como o Épico de Gilgamesh. Se for assim, então os maias têm alguns milhares de anos. Qual é a verdade? Teriam eles, por média, 3.000 anos? Ou mais de 11.000 anos, segundo esta tradição oral? Dado este tipo de período de tempo, o que é chamado de período maia clássico, pode muito bem ser o fim de uma longa e distinta tradição que estava em declínio, talvez por causa da seca ou do uso excessivo de recursos, e que vinha mostrando sinais de fracassos há gerações. Talvez isso que estamos falando explica o sacrifício ritual que tanto atormenta a imaginação das pessoas hoje. Seria toda essa prática uma tradição corrupta do fim dos tempos que, de alguma forma, envolvia uma elite social conservadora que queria tornar o Maia grande novamente, por mais depravados que fossem os seus métodos. Pense comigo, podem até ter sido os maias que, segundo os princípios dos movimentos sociais conservadores em todo o mundo, que consideraram conveniente reunir as massas declarando guerra a um inimigo externo. Daí, a destruição do Império Olmeca. Será que tal sacrifício de um inimigo, que era visto como outro de outra espécie, seria tão diferente do sacrifício de 6 milhões de judeus que vimos na nossa história contemporânea? Será que a destruição em massa dos Olmecas teria sido diferente de enviar tanques para a Polônia ou a cavalaria dos Estados Unidos da América para a Montana? A história, ao que parece, se repete com mais frequência
do que gostaríamos de acreditar. Hoje, vemos uma história semelhante acontecendo entre Israel e Hamas. Será que essa origem, esses hábitos, estão ligados ao nosso DNA? E de onde vem esse DNA? Vídeos anteriores aqui no canal falam a respeito disso, mas isso é mais para nossa reflexão. Então, quero agradecer a vocês estarem até aqui no final do vídeo comigo. Deixe seu like se gostaram deste vídeo. Também não esqueça de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E compartilhem este vídeo para todas as pessoas que têm curiosidade sobre este tema. Quero agradecer novamente por estarem aqui. Fiquem todos com muita paz e alegria. E, como sempre, até a nossa próxima incrível história.